Olá, leitores, sejam bem-vindos ao Livre com Pipoca, depois aí de um ano de hiato, tá? No ano passado, eu acabei não fazendo nada sobre o Livre com Pipoca, só aí um shorts em que eu falei sobre o 31 dias de Halloween e quais foram os meus filmes favoritos, mas eu quero voltar aqui a fazer vídeos curtos falando sobre os assistidos, né, do mês, o que eu gostei de ver, o que eu não gostei tanto, filmes, séries e tudo mais. E eu quis começar fazendo aí um apanhado dos melhores filmes de 2025. Vou começar aí com menções honrosas, tá? Preciso dizer Nosferatu, que eu gostei muito, eu achei que a fotografia principalmente é sensacional. Foi um filme que, a atmosfera ela te ganha. Depois They e Them, O Acampamento, sei que é um filme que divide opiniões, mas pra mim ele lida com o maior medo, o maior terror real, que é essa maluquice sem fundamento, extremamente LGBTfóbica, que é a terapia de conversão da cura gay, sabe? Nossa, terrível, terrível. E, gente, ano passado, musicais acabaram me ganhando e eu assisti pela primeira vez The Rocky Horror Picture Show, um filme extraordinário que é musical, ficção científica, terror, e a gente tem ali músicas extremamente contagiantes, a gente tem personagens que vão ficar na nossa mente para sempre, principalmente ele, Frank-N-Furter, nossa, Tim Curry maravilhoso, que filmaço. Agora indo aí para um top 10, lembrando que classificação é viva, tá, gente? Então, às vezes o que eu colocar aqui, sei lá, em 8º lugar, num outro momento estaria em 4º e por aí vai. Mas fiz um top 10 para ficar mais simples. Em 10º lugar, primeiro filme de Wicked. Sim, gente, nossa, como eu disse, o musical ganhou aí meu coração no ano passado e eu assisti aí, né, esse filme, uma adaptação de um livro, de um musical, que vai trazer pra gente aí, né, a história da bruxa má do oeste, a Elphaba, e a gente acaba descobrindo que ela não é uma vilã, que ela foi construída para ser assim, e isso vai refletir muito a nossa própria sociedade, as questões de religião, as questões de governo e tudo mais. Cynthia Erivo, maravilhosa, perfeita, a voz daquela mulher. Ariana Grande também foi maravilhosa. Jonathan Bailey, meu Deus, aquele homem, ele tem uma química com a porta, sabe, se precisar. E no final das contas foi sensacional. Sério, eu amei tudo que eu encontrei ali e mal posso esperar para assistir a parte 2. E em nono lugar, Faça Ela Voltar. Faça Ela Voltar é aí um filme dirigido, né, escrito pelos mesmos criadores de Talk to Me. E aqui, gente, a gente tem uma história magnífica sobre o luto em diversas perspectivas. A gente tem vários personagens que são obrigados a ficarem juntos, que estão vivendo lutos diferentes. E a gente tem um filme de terror e a Sally Hawkins, gente, aqui ela merecia mais um Oscar, tá? Porque foi sensacional, achei que ela foi muito esnobada, tá? Nas premiações. É um filme que ele é doloroso, ele é terrível, tem aí cenas principalmente que envolvem dentes, que é uma coisa, né, que me pega, que foi sensacional, gente. Que filmaço. E em 8º lugar, A Vida de Chuck. A gente tem aqui uma adaptação do Mike Flanagan de uma história do Stephen King e os dois sempre acabam trabalhando muito bem juntos. E aqui a gente vai ter a história do Chuck, que é um homem que chegou ali no momento da vida que algo está acontecendo com ele. E aí a gente vai acompanhar toda a sua trajetória, desde o momento atual até quando ele era criança. E aqui a gente vai ver muito sobre a importância da arte, né, da vida, da morte, do amor e, mais do que tudo isso, da conexão humana. É um filme lindíssimo, tocante, emocionante, que eu acabei amando. E em 7º lugar, Superman. Cara, eu jamais achei que Superman estaria numa lista minha, pelo simples fato de que eu adoro DC, mas eu tenho um problema com o Superman, no geral. Eu acho ele muito bonzinho e tal, e aqui ele é extremamente humano. Ele não é aquele alienígena, nossa, que faz e acontece. Até é, mas a gente vai ver as suas questões humanas. A gente vai ver aqui também questões de políticas atuais, questão de imigração, de xenofobia. A gente vai encontrar também aí personagens queridinhos da Liga da Justiça, que, nossa, eu fiquei extremamente feliz com isso. E, no geral, gente, o David Corenswet foi maravilhoso como Superman, não tenho o que reclamar. Foi um filme lindíssimo, incrível, com bastante ação, mas que conecta muito a gente como ser humano. A gente se identifica com o Superman.
Em sexto lugar, Miss Americana. Miss Americana é um documentário aí que saiu em 2019 sobre a Taylor Swift. Então a gente vai ver ela desde ali saindo da era Reputation, indo, né, pra era Lover. A gente, além disso, vai ver como ela começa a escolher falar sobre política, sobre questões de feminismo, questões antirracistas. É muito interessante a gente ver ela chegando no momento da vida em que ela percebe que ela é uma adulta e que, apesar do que aquilo pode ser para sua carreira, é importante que ela fale sobre as coisas. Às vezes tenho saudade dessa Taylor. Além da gente ver ali questões bem vulneráveis para ela, como distúrbio alimentar, como assédio que ela já viveu, como a solidão, né, de ser quem ela é, e também toda a questão que eu gosto bastante, que é a criação das músicas. Ela como uma compositora incrível que ela é. Então tinha que estar aqui, gente. Não adianta, eu sou Swift. Tinha que estar no meu top 10. Em quinto lugar, Divertidamente 2. Foi o primeiro filme que eu assisti em 2025 e me destruiu. Eu acho, inclusive, que eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Porque a gente tem aqui, né, a Riley, que está crescendo, que tem ali, né, as emoções na sua cabeça, que a gente vai acompanhando ao longo da trama, e de repente novas emoções chegam. Entre elas, a ansiedade, que acaba sendo meio que uma vilã. E a gente vai percebendo como isso vai tomando ela. Aqui, além da gente ter uma animação bem bacana, né, a Pixar sempre arrasando, a gente ainda tem aqui uma representação muito, muito pertinente e muito bem estudada na hora de fazer, que é de um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade se tornando quase um ataque de pânico. E aquele momento acabou comigo e tem lições, tem coisas ali que vão ficar comigo pra sempre, então também tinha que estar nessa lista. Em quarto lugar, A Substância. Gente, eu falei sobre este filme no ano passado, quando eu fiz aí o 31 Dias de Halloween, em que aqui nós teremos como protagonista Elizabeth Sparkle, que foi aí, né, uma grande figura de Hollywood, até que ela chega ali nos seus 50 anos e ela começa a ser vista como velha. E a gente vai perceber que, de repente, existe aí uma substância que transforma, né, que faz com que saia dela a sua melhor versão. E, logicamente, começa a existir uma guerra entre essas duas Elizabeths. E aqui a gente vai ter um body horror maravilhoso, uma coisa assim digna de David Cronenberg. A gente tem toda uma discussão a respeito da juventude, da velhice, do padrão, né, que a sociedade espera, principalmente de mulheres. E eu achei que foi sensacional, um dos melhores filmes do ano, com certeza. Em terceiro lugar, Flow. Flow ganhou aí o Oscar de melhor animação no ano passado e realmente não tem o que dizer, tinha que ter ganho mesmo, que a gente vai ter aqui uma história sem diálogos, com animais que estão ali passando por uma crise ambiental e por conta disso eles acabam se juntando e se tornando uma família. Então a gente tem a questão da Found Family, a gente tem ali momentos extremamente tocantes, a gente acaba se apaixonando por esses personagens, mesmo que, né, é só barulhos de animais. E a animação, gente, é uma coisa magnífica. Foi uma animação que não foi cara de se fazer e que se pagou muito mais, virou um símbolo, né, o gatinho ali preto de Flow virou um símbolo da Letônia e não é à toa, gente. Que animação incrível e tem o selo de qualidade da Mia, minha gata, porque ela assistiu 2 vezes e ela ficou alucinada, ela amou assistir Flow, então aí você também precisa assistir. Em segundo lugar, melhor filme do ano, pra mim, 2025, né, que saiu no ano, foi aí Pecadores. Gente, que filmaço, que filmaço. A gente vai ver ali o delta do Mississippi na época das leis de Jim Crow, então a gente vai ver que existe todo um racismo extremamente escancarado e a gente tem aí 2 irmãos gêmeos que decidem abrir ali um salão de dança por uma noite, né, para fazer aí um certo dinheiro, onde, né, só tem pessoas pretas que precisam de um lugar, sabe, para poderem extravasar, para poderem aproveitar a vida, para poderem ter ali uma noite de entretenimento, de descanso, de felicidade. Só que de repente vampiros vão aparecer ali e vão tornar tudo isso um grande inferno. Gente, foi um filme extremamente importante, além de falar de questões
questões ali sobre o racismo, de questões atuais. A gente também vai ter todo um filme de terror em que muitas vezes o maior terror não é exatamente criaturas sobrenaturais, vampiros, mas sim o ser humano. Principalmente aqui, pessoas brancas. A gente vê a importância da arte aqui, a importância da música e como isso nos une, isso nos conecta, de como isso traz ancestralidade e a importância, né, cultural da música. A gente tem um elenco estelar, Michael B. Jordan ganhou aí o Oscar, né, esse ano. E assim, gente, foi sensacional. Se você ainda não assistiu, o que você tá esperando? Assista Pecadores. Mas em primeiríssimo lugar, gente, não tem como ser outro que não o Túmulo dos Vagalumes. E a gente vai ter aqui uma história semi-autobiográfica de Nosaka, em que a gente vai acompanhar, né, dois irmãos que são crianças em Kobe durante os meses finais aí da Guerra do Pacífico. Vê que eles estão sozinhos no mundo, eles perdem o pai na guerra, eles perdem a mãe num bombardeio, e aí, de repente, a gente vai ter só esse garoto tendo que cuidar da sua irmãzinha, sem ter exatamente onde morar, sem ter o que comer, sem ter como sobreviver. Gente, este filme é maravilhoso. Ele acabou sendo aí produzido pelos estúdios Ghibli na época, apesar de não ser exatamente deles, porque realmente é uma adaptação da história desse rapaz, de certa forma, e é uma animação belíssima, não só em traço, na coloração e tudo mais, mas na história. Porque só de falar eu quero chorar, gente. Destrói o coração da gente. Assim, não é pra quem tem o coração fraco, porque realmente, gente, é belíssimo. Você vai chorar, porque não tem como não chorar com esse filme. Com o terceiro ato dele, a gente vê aí a questão da guerra invisível, que não se fala sobre, que no caso são as doenças, a fome, tudo que acabou sendo proveniente da guerra. É uma animação maravilhosa, uma das melhores que eu já assisti, 5 estrelas favoritado, não assisto nunca mais, porque assim, gente, destrói qualquer um, mas tá aí, melhor filme, melhor animação do ano, foi então O Túmulo dos Vagalumes. E é isso, gente, logo mais teremos mais Livre com Pipoca por aqui.